Obrigado, irmã Osana. Graças a Deus. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, né, irmãos? Por isso nós estamos alegres. E já desde então quero convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias no livro do profeta Joel. É o livro que nós estamos estudando. E este livro ele tem abordado sempre a vinda do grande dia do Senhor. Livro do profeta Joel, capítulo 2. À medida que você encontrar, você pode colocar em pé em reverência à palavra do Senhor. Livro do profeta Joel, capítulo de número 2. E antes de eu começar a exposição deste versículo, estaremos estudando apenas o versículo 1 do capítulo 2. Eu quero fazer uma pergunta à igreja. Queridos, será que nós estamos preparados para o grande dia do Senhor? O grande dia do Senhor vai ser um dia terrível, um dia assombroso. Vai ser um dia, como Jesus disse, que esse dia vai acontecer, nunca aconteceu na face da terra, mas vai acontecer ainda esse dia. Vai ser um dia de muita dor, muito sofrimento. E a minha pergunta é, será que nós estamos preparados para esse grande dia? Então vejamos o que vai dizer a palavra de Deus a respeito deste grande dia. Joel capítulo 2, versículo 1 e o versículo de número 2. Assim diz a palavra do Senhor. Tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, geração em geração. Feche seus olhos, vamos conversar com Deus. Pai, em nome de Jesus nós queremos agradecer ao Senhor pela sua palavra, e é com grande temor, Senhor Deus, e tremor que nós queremos falar deste grande dia, o grande dia do Senhor. E, Senhor, nós estamos aguardando esse dia e estamos nos preparando para esse dia, porque esse dia já foi anunciado desde quando nós conhecemos as Escrituras. Esse dia já está sendo preparado para cada um daqueles que temem ao Senhor, para cada um daqueles que tem um propósito com o Senhor. E nós queremos, meu Senhor, pedir ao Senhor para o Senhor revelar desse dia, para que nós possamos nos converter ao Senhor, para que verdadeiramente, Senhor Deus, nós não sejamos pegos, meu Senhor, despreparados, afogados em nossas mágoas, em nossas angústias, em nossas perturbações, afogados em nossos deleites, em nossas orgias do mundo, Senhor Deus, e em nossos pecados. Nós queremos pedir que a misericórdia do Senhor possa nos alcançar para estarmos prontos para esse grande dia, Senhor. Então nós pedimos ao Senhor, e que esta oração nós pedimos ao Senhor para que nossos corações possam arrepender-se diante de sua palavra, e que nós possamos nos calar diante da ministração da sua palavra. Então aqui, Senhor Deus, nós queremos nos calar e queremos ouvir, e queremos dizer para o Senhor, fala, Senhor, que nós escutamos. Então nós oramos, meu Senhor, pedindo que o Senhor desvende os nossos olhos para podermos contemplar as maravilhas contidas na Tua lei. Nos dá sabedoria, Senhor, segundo a Tua palavra. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, e a igreja do Senhor diz, amém e graças a Deus. Irmãos, tomem seus assentos. Então, queridos, o grande dia do Senhor
esse vai ser o tema que eu quero discutir com meus irmãos aqui esta noite. E os irmãos já sabem que nós já enfatizamos, queridos irmãos, na introdução de Joel, que estudando os 73 versículos, chegamos à conclusão que o tema central desse livro é o dia do Senhor. E nós mostramos no capítulo 1, versículo 15, capítulo 2, versículo 1, versículo 11, versículo 31 e capítulo 3, versículo de número 14. E não só isso, mas também os irmãos já sabem que durante esses 17 anos que nós ministramos a essa amada igreja, nós estamos sempre batendo nesta tecla, estamos sempre advertindo esta igreja para que ela possa estar preparada para o dia do Senhor, para o dia do arrebatamento. Desde o princípio, queridos, Deus ele sempre constituiu atalaias sobre seu povo para alertar sobre o grande dia do Senhor. E para falarmos, queridos irmãos, do grande dia do Senhor, eu quero tratar com os irmãos apenas este versículo de número 1, que eu quero repetir com vocês. Eu quero pedir que os irmãos repitam junto comigo, versículo de número 1, capítulo 2, versículo de número 1. Vocês podem repetir esse versículo comigo? Tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Louvado seja Deus. Então, eu quero conversar com os irmãos algumas verdades aqui nesse texto a respeito do grande dia do Senhor. E se você não for muito bom de acompanhar a Bíblia, você pode pegar a caneta e anotar os textos que eu estarei lendo para você, e depois você estará refletindo em sua casa, ou até mesmo essa mensagem ainda vai ser postada ainda no grupo da igreja, você também poderá estar ouvindo essa mensagem em particular, refletindo sobre o grande dia do Senhor. E a pergunta é, estamos prontos para esse grande dia? Em primeiro lugar, queridos irmãos, eu quero conversar com os irmãos sobre o alarme que o Senhor dá para o seu povo. O alarme do Senhor. Você observa que o versículo diz, tocai a trombeta. A trombeta, o chifre de carneiro, era tocada como um alarme pelo sentinela ou pelo atalaia que ficava sobre o muro em caso de invasão, inimigas ou outras calamidades. A trombeta ela deveria ser sempre tocada para acordar o povo e alertar para a batalha, ou seja, para estar preparada para a guerra. A vida espiritual do crente ela é uma batalha, ela é uma guerra, e a igreja ela precisa estar preparada para esse dia. E eu quero convidar você para abrir sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 3. Por favor, abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 3. Eu quero que você acompanhe comigo esta leitura a respeito do atalaia que o Senhor constituiu sobre a vida do seu povo. Ezequiel, capítulo 3, a partir do versículo 16. Diz o texto: Findo os 7 dias, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia por sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso,
ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvarás a tua alma. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele o tropeço, ele morrerá, visto que não o avisaste do seu pecado, no seu pecado morrerá. E sua justiça que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão não requererei. No entanto, se tu avisares o justo para que não peque, você tem sido avisado disso? E ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvastes a tua alma. A mão do Senhor veio sobre mim, e ele me disse: levanta-te e sai para o vale, onde falarei contigo. Levantei-me e saí para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, com uma glória que eu vira junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé, e falou comigo e me disse: vai e encerra-te dentro da tua casa. Porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti, e te ligarão com elas, e não sairás ao meio deles. Farei que a tua língua se apegue ao teu paladar. Ficarás mudo e incapaz de os repreender, porque são casa rebelde. Mas, quando eu falar contigo, darei que fale a tua boca, e lhes dirá: assim diz o Senhor Deus. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe. Porque, igreja? Porque é casa rebelde. Meus queridos irmãos, João Calvino, ele diz que o profeta, ele não se dirige a cada um individualmente, mas a toda a nação. Uma vez que do menor ao maior, toda a nação era pecadora, era culpada diante de Deus e merecia sua vingança. Uma vez que apresentavam cerimônias religiosas a Deus, mas não havia o sentimento correspondente no coração. Prestem muita atenção no que eu quero dizer para vocês. Meus queridos irmãos, amada igreja do Senhor, menina dos olhos de Deus, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. Nada ofende tanto a Deus como um culto frio, desprovido de amor, desprovido da glória de Deus. Não há nada que ofenda mais a Deus, amados, como um culto desprovido de sinceridade, irreverente. Por isso, Deus não se agrada desse tipo de culto. Por isso, tais pessoas não sentem nada. Por isso, tais pessoas se desviam. Por isso, pessoas estão chateadas, pessoas estão magoadas, porque não prestam culto que Deus possa receber este culto. Eu quero que você, está com a Bíblia aberta aí, eu quero que você confira comigo o versículo 12 e o versículo 13 do capítulo 2 do profeta Joel. E aqui eu posso dizer como diz a palavra: assim diz o Senhor para você esta noite. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e benignidade, e se arrepende do mal.
Esse é o pedido que Deus faz para você essa noite. E aqui eu pergunto, qual a lição que devemos tirar para a nossa vida? Queridos irmãos, a lição que devemos tirar para a nossa vida é que Deus está mostrando ao seu povo, por meio do soar da trombeta, que o perigo só pode ser revestido, ou melhor, revestido, ou seja, tirado pelo arrependimento. Se houver arrependimento, se houver humilhação, se houver uma reforma em nossa conduta, se houver o ser uma nova criatura, aí sim, Deus tira aquele mal que viria sobre nós, que cairia sobre nós, então Deus tira, Deus deixa de fazer isso conosco, porque a Bíblia diz que assim quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ou antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, se Cristo é novo em nossa vida, tem que haver um entranhado de afetos e misericórdias em cada um de nós. E se isso está em nós, há amor por Deus. E se há amor por Deus, também há, amados irmãos, comunhão. E se há comunhão, vai agradar o coração de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. James Hoffendale diz que 3 verdades devem ser destacadas aqui nesse texto. A primeira verdade é o lugar do alarme. A segunda verdade, o significado do alarme. E a terceira verdade são as razões do alarme. Por que Deus está tocando a trombeta? Por que Deus vem tocando essa trombeta e nós não temos escutado esse soar dessa trombeta? Vejamos o lugar do alarme. Está com a Bíblia aberta em Joel? O versículo 1 diz, a partir do versículo, tocai a trombeta em Sião. Sião era o lugar da morada de Deus, o lugar onde ficava o templo de Deus e onde se celebrava culto a Deus. Dali, queridos irmãos, diz as Escrituras, que emanava a palavra de Deus, que emanava os mandamentos de Deus, os juízos de Deus, era do Monte Sião. Se você abrir a sua Bíblia no livro do profeta Miqueias, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2, está registrado da seguinte maneira: mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para lá ele afluirão os povos. Versículo 2, irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Miqueias, capítulo 4, versículo 1 e versículo de número 2. Meus queridos irmãos, os judeus não está diferente de nós, a igreja hoje. Eles pensavam equivocadamente que, enquanto tivessem o templo, eles seriam pessoas inexpugnáveis. A confiança deles estava no templo e não no Senhor do templo. Não é muito diferente de nós, a igreja hoje, porque a nossa confiança ela já não está mais no Senhor, mas a nossa confiança hoje está no nosso templo que nós temos de cristão. A nossa confiança hoje não está mais no Senhor da vida, mas está na nossa religiosidade. E pensando assim, Jeremias ele escreve no capítulo 7, versículo 3 e versículo 4 o seguinte: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar.
Não confieis em palavras falhas, palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Então tem gente que diz que eu já tenho 40 anos de crente, não tem mais perigo de eu me desviar. Eu me lembro aqui de um pastor antigo nosso, o pastor Abidoral, e uma vez ele conversando a respeito da santificação, ele falando assim, que tem crente que acha que porque já tem 40 anos de crente, pega assim a unha, enfia assim no peito, que só falta atravessar o peito, eu já tenho 40 anos de crente, então eu não preciso mais de nada. Isso é pura ilusão. Quando se fala uma coisa dessa, uma pessoa dessa já está o quê? Desviada. James Rolfendale diz corretamente que a igreja de Cristo é agora o Santo Monte, a cidade do Deus vivo e a escola de instrução para o universo. A igreja é o palácio espiritual do grande rei que governa seu povo pelo Espírito e governa o mundo pela sua providência. Na igreja de Deus, revela tanto, queridos irmãos, o seu amor como o seu julgamento. E eu quero pedir a você, já que Deus revela na sua igreja tanto o seu amor como o seu julgamento, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia na primeira carta que Pedro escreve no capítulo 4 e veja o que é que Pedro fala a respeito desse julgamento. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 4. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura desse texto. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 17 e o versículo de número 18. Primeira de Pedro 4, versículo 17 e o versículo 18, a palavra do Senhor diz assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Você está ligado aí? Versículo 18. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Então fica essa interrogação aí para nós. O amor de Deus está sendo revelado em sua casa, mas também em sua casa está sendo revelado o grande juízo de Deus, o grande julgamento do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos irmãos, uma vez que Deus é santo, uma vez que Deus não permite pecado em sua residência, a igreja, ela deve ser digna em sua elevação, adornada com santidade e leal em obediência. Obediência ao quê? A palavra do Senhor. Segundo verdade, queridos irmãos, o significado do alarme. Volte para Joel capítulo 2, ainda a continuação do versículo 1. Joel diz: e dai voz de rebate no meu santo monte. E dai voz de rebate no meu santo monte. Aí você talvez queira me perguntar, o que significa rebate? Rebate é um sinal de aviso. Vou repetir, rebate é um sinal de aviso. Deus, ele não está apenas avisando ao seu povo a chegada de uma guerra. Deus está declarando guerra a seu povo. Deus, ele aciona as armas contra seu povo. Deus, ele é o agente dessa guerra. No grande dia do Senhor, queridos, Deus não se apresenta para defender o seu povo, mas para discipliná-lo por causa da sua desobediência. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que se conclui a respeito disso, queridos irmãos, é que quando o povo deixa de acolher a graça salvadora, a graça misericordiosa que Deus tem
dado a seu povo, quando o povo deixa de acolher essa graça, o que é que acontece? Recebe o juízo de Deus. Isso é fato. Isso é fato. Vai receber o juízo de Deus. Quem não escuta a doce voz do amor, recebe o chicote da disciplina. A voz da consciência é silenciada e sobre a advertência das Escrituras é desconsiderada. As advertências das Escrituras no seio da igreja hoje, ela tem sido desconsiderada. E porque ela tem sido desconsiderada, o que acontece? O homem, ele se torna cada vez mais induzido a pecar sem qualquer temor, porque o seu coração está endurecido. E ele jura que vai para o céu. Então, amados irmãos, é nessa hora, quando o perigo é iminente, que o atalaia precisa tocar a trombeta para que o povo chegue ao arrependimento. Vocês escutaram, atentaram o que foi escrito no livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, do 16 em diante? Deus colocou os pastores, os líderes, como atalaia, como vigia, para avisar do grande perigo. E se o atalaia, se o pastor, se o pregador, ele não avisar do perigo que é iminente, que está vindo às portas, que está às portas, que é o pecado, como o Senhor disse lá para... quando disse lá para Abel, não, para Caim, né? Caim que matou Abel, né? Então o Senhor disse lá para Caim, o pecado, ele está às portas, cumpre em tudo dominá-lo. Deus avisou que ele não deveria matar seu irmão, mas ele matou a si mesmo. Então, se o pecado está às portas, é um dever nosso, mesmo que você não goste desta palavra, você precisa aceitá-la. Outro dia eu estive pregando em uma outra igreja, e uma irmã disse assim para mim: pastor, eu gostei muito da sua mensagem. E eu, amém. Não era para ter gostado. A palavra do Senhor, quando ela vem para nós, irmãos, ela vem para nos converter dos nossos erros, dos nossos pecados. Então, por que a trombeta está sendo tocada? Porque a igreja, porque o povo de Deus está correndo sério perigo, porque vive nas suas práticas dos seus pecados. Então, a palavra tem que ser pregada. Então, a palavra ela tem que ser tocada, porque se a trombeta não for tocada, ou seja, se algum de vocês forem para o inferno, sabe de quem Deus vai cobrar isso? De mim. Vejamos agora, meus queridos irmãos, as razões do alarme. Capítulo 2 ainda. Ou seja, o toque da trombeta trazia duas razões, ou dois porquês que deveriam ser tocadas. Certo? Primeiro, que o perigo é eminente. O perigo é eminente. Eminente, queridos irmãos, é o que ameaça acontecer a qualquer momento. Foi como Jesus disse. Jesus, ou seja, as Escrituras estão anunciando sempre que ele vai vir, sim ou não? Sim. E nós estamos preparados com essa vinda de Jesus? Estamos nos preparando ou estamos vivendo de acordo com o que o mundo nos ensina? Será que se Jesus tocar a trombeta hoje, subiremos? Então, amados irmãos, o toque da trombeta trazia dois avisos solenes. Primeiro, o perigo é eminente. Continua ainda no versículo, a parte B do versículo, a parte C do versículo 1. Diz o texto: perturbem-se todos os moradores da terra. Todos. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. A devastadora praga dos gafanhotos estavam para um eminente ataque militar. E o ataque militar era uma primícia do dia do Senhor.
Os judeus, eles estavam anestesiados, indiferentes diante da situação. Eu repito, eu posso pegar essa mesma palavra que Joel está falando e posso aplicar na vida da igreja hoje, porque a vida da igreja hoje está da mesma forma. Ou seja, eu posso dizer que a igreja hoje, ela está anestesiada, indiferente diante da situação que está ocorrendo no mundo. Está diferente, não está indiferente. Ou melhor, está indiferente diante da situação. Pareciam estar muito sossegados às portas do juízo. Na verdade, queridos irmãos, só os loucos zombam do pecado, brincam de pecados. Só os insensatos pensam que podem transgredir a lei de Deus e escapar imponentemente do seu juízo. Só os loucos pensam assim. Aqueles que agora vivem confortavelmente no pecado, tapando os ouvidos, achando ruim as palavras do pastor, ao som da trombeta de Deus, quando vier mais tarde, ao som da trombeta de Deus, de terror, eles vão desmaiarem de terror. Quando Deus acordar, quando Deus se levantar contra eles, em seu juízo, em seu grande juízo, aí sim, aí eles vão ouvir, bem que disse aquele pastorzinho besta lá. Eu quero que você abra sua Bíblia no Salmo 73. Eu quero fazer uma leitura com você a partir do versículo 20. E veja como é que se sentem os homens que são arrogantes perante Deus, achando que Deus não os vê. Salmos de número 73. Salmista Asaf escreve este salmo e ele até se sente revoltado com Deus, porque ele vê tantas coisas boas, entre aspas, acontecerem, mas ele se sente, mas depois ele cai em si, ele cai na real. Salmo 73, a partir do versículo 6. Todos encontraram? Assim diz a palavra do Senhor. Daí, a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e, sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido a cada manhã, castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares. Desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois recebes na glória. Que mais tenho eu no céu? Não há outro
em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus eu me refugio, para proclamar todos os seus feitos. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Queridos irmãos, segundo lugar, queridos irmãos, o povo está perturbado. Lembrem-se, como diz o texto, perturbem-se todos os moradores da terra. Assim como os judeus estariam completamente desamparados diante da invasão dos assírios, os homens estarão também completamente perturbados e desamparados no grande dia do Senhor. E eu quero que você vá mais uma vez, abra sua Bíblia mais uma vez em Apocalipse capítulo 6 e veja o que acontece no grande dia do Senhor. Apocalipse capítulo 6. Todos encontraram? Amém. Versículo de número 12. Aqui está se referindo ao sexto selo. João diz assim, Apocalipse 6, 12. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Veja, queridos irmãos, a ingenuidade do povo sem Deus. Quando o povo vão se esconder, querendo se esconder da face de Deus, da grande ira do Cordeiro, eles chegam e dizem para os montes: nos cubram, caiam sobre nós, porque nós estamos nos escondendo da grande ira deles, da ira de Deus, da ira do Cordeiro, que virá sobre todo aquele desobediente à palavra do Senhor. Oh, queridos irmãos, os homens são muitas vezes céleres, ou seja, rápidos em buscar livramento dos males temporais e terrenos, mas são lerdos para fugirem da ira vindoura, da ira do Cordeiro. Ninguém poderá fugir. Ninguém poderá fugir da grande ira do Cordeiro. E está bem próximo à ira do Cordeiro que virá sobre a terra. E eu quero ainda destacar que mais 7, fora Joel, mais 7 profetas do Antigo Testamento falaram sobre o grande dia do Senhor. E eu estarei citando seus nomes e citando junto com seus nomes, suas passagens. O primeiro deles é o profeta Zacarias.
capítulo 4, versículo de número 1. Zacarias diz: eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Segundo, profeta Malaquias, capítulo 4, versículo 5, quando o profeta Malaquias diz: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Terceiro, profeta Obadias. Talvez você não encontre esse livro agora, por isso você anote. Obadias, versículo de número 15, porque só há um capítulo. E Obadias diz: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizestes, assim se fará castigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Ezequiel capítulo 30, versículo de número 3. Ezequiel diz: porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor, dia nublado, será o tempo dos gentios. Ainda Ezequiel capítulo 13, versículo 5, ele diz o seguinte: não subistes as brechas, nem fizeste muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja do dia do Senhor. Aqui, especificamente, em Ezequiel capítulo 13, versículo 5, existe um contexto de falsos profetas. E alerta que o profeta Ezequiel está dando aqui são para os falsos profetas, que sonham, nos seus sonhos eles vão contar coisas, dizer que Deus disse e Deus não falou. E eles vão dizer coisas, queridos irmãos, dizer assim: assim está dizendo o Senhor para ti, e Deus não disse que estava dizendo isso para eles. Então esse juiz aqui está vindo sobre os falsos profetas, que dizem coisas que Deus não disse, que Deus não mandou dizer. E eu vou repetir o versículo. Ezequiel capítulo 13, versículo 5. Não subistes as brechas, nem fizestes muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja do dia do Senhor. Ou seja, o profeta tem que falar que vai vir o dia mau. Um homem de Deus, ele tem que ensinar que vai vir o dia mau. O homem de Deus, ele não tem que estar ensinando sobre que hoje é só bênção, é só bênção, é só bênção. Não, porque amanhã você pode sofrer qualquer amargura na sua vida. Amanhã você pode perder um ente querido. E isso é só bênção? Não é. Então você deve estar preparado para o dia mau. Isaías capítulo 13, versículo 6. Isaías diz assim: uivai, pois está perto o dia do Senhor. Vem do Todo-Poderoso como assolação. Isaías capítulo 13, versículo 9. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, diz o profeta. Dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. E Amós, capítulo 5, versículo 18 e o versículo 19. Amós, capítulo 5, do 18 ao versículo 20. Amós diz assim: ai de vós, que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz, como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Ou como se, entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? E por último, queridos irmãos, dos 7 profetas, é o profeta Sofonias, capítulo 1, versículo 7, quando Sofonias diz: cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício
e santificou os seus convidados. Sofonias capítulo 1, do 14 ao 18, ele diz: está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e de desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens densas trevas, dia de trombeta e de rebate. Como já falei, rebate quer dizer sinal de aviso. Contra as cidades fortes e contra as terras altas, as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como estercos. E ele encerra o versículo, o texto de versículo 20, o versículo de número 18, ele encerra dizendo: nem a sua prata, falando para os ricos, para aqueles que estão morrendo de trabalhar, para aqueles que não têm mais tempo para Deus, para aqueles que estão morrendo, sufocando de ganhar dinheiro e não procuram a vontade de Deus. Olha o que é que Deus diz para eles aqui, ó. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, e a terra será consumida, porque certamente fará construção, destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Louvado seja o nome do Senhor. E meus queridos irmãos, eu quero terminar associando o grande dia do Senhor com a vinda de Jesus. Você está preparado para isto? Vocês estão preparados para o grande dia do encontro com o Senhor? Vocês estão preparados para esse dia? Então, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Quantos encontraram? Digam amém. Eu quero ler para você do versículo 36 ao versículo de número 39. Mateus 24, do 36 ao 39. Que diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Lucas 17, a irmã Rosana já leu esse texto aqui, os mesmos versículos que ela leu, eu vou ler alguns deles aqui. Lucas, capítulo de número 17. Já estou quase encerrando. Todos encontraram? Lucas 17. Diz o texto. Lucas 17, versículo 26. Diz o texto: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, trabalhavam
perdiam domingos e domingos trabalhando, se edificando, só comprando coisas para si, só acumulando os bens. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. E Jesus diz: pois assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Nesse textozinho aqui, que nós acabamos de ler para você, ainda tem uma advertênciazinha no versículo de número 32. Quando Jesus diz assim, olha, quero que vocês se lembrem da mulher de de Ló. Eu quero que vocês se lembrem da mulher de Ló. Olha o que é que diz aqui o verso 32. Eu quero que vocês se lembrem da mulher de Ló. A advertência aqui, queridos irmãos, é que Jesus está dizendo, olha, eu quero que vocês se lembrem. O que foi que aconteceu com a mulher de Ló? Os anjos, antes de destruírem Sodoma e Gomorra, ele advertiu, ninguém olhe para trás. Ou seja, eu estou tirando vocês do mundo, mas não olhem para o mundo. Ou seja, ninguém olhe para trás. A mulher de Ló, que nós não sabemos o nome dela, a mulher de Ló, o Senhor disse que eles saíssem da cidade e nenhum deles olhasse para trás. E quando a mulher de Ló, enquanto o Senhor começou a derramar enxofre, começou a destruir Sodoma e Gomorra, pense, queridos irmãos, aí, na grande tribulação. E naquele momento, eles não tiveram condições de carregar sequer um camelo. Então eu acredito que a mulher de Ló, ela olhou para trás, pensando nas coisas que ela tinha deixado para trás. Então aqui fica a advertência para nós. Se lembrem vocês da mulher de Ló. Quando ela olhou para trás, vocês sabem o que foi que aconteceu com ela? Ela se tornou-se uma estátua de sal. Fomos tirados do mundo, fomos tirados do Egito, para servir ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Não devemos estar com nossos corações mais no mundo, mas na grande mansão celestial. Na grande cidade da Nova Jerusalém. Nossos olhos devem estar fitos lá. E Pedro, queridos irmãos, ele encerra esse texto dizendo que o grande dia do Senhor, ele, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10, ele diz que esse grande dia do Senhor virá, entretanto, como ladrão. Por que virá como ladrão? Porque nós já falamos, Jesus já ensinou que as pessoas não vão querer estar preparadas para esse dia. Vão se casar, vão se dar em casamento, vão estar trabalhando, vão estar fazendo suas fazendas crescerem, seus bens crescerem. Não vão estar preparados com um grande dia, amados. Aí então virá o grande dia. Então, quando virá o grande dia, já será tarde para essas pessoas. E Pedro diz assim, olha, que o grande dia virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepidoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra, e as obras que nela existem serão atingidas. Antes de Pedro falar esse texto, no versículo 9, Pedro diz assim, vocês estão achando que está demorado o grande dia? Tem gente que diz, desde quando eu nasci, desde quando eu escuto falar, que eu vejo as pessoas dizer, o Senhor está vindo e Ele não vem. Mas sabe por que está demorado? Porque Ele espera que todos cheguemos ao arrependimento. Que todos nós possamos chegar ao arrependimento para aquele grande dia estarmos preparados para nos encontrarmos com o Senhor nos lares. Que Deus abençoe esta palavra em seu coração. Que você não seja pego como os ímpios de surpresa, mas quando o Senhor ao soar da última trombeta, a trombeta tocar, que o Senhor gritar pelo seu nome, você diga, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.